Vamos lá, senhores. Crime impossível. Bom dia. Bem tranquilo. Bom dia, senhor. Bem tranquilo, mas ainda é muito cobrado em provas, concurso, beleza? Bem tranquilo isso aqui, cara. Crime impossível, senhores. Pode ocorrer de duas maneiras, em duas situações. Ele se subdivide aqui, ó, em duas possibilidades de sua ocorrência. Antes de entrar aqui e começar a explicar pormenorizadamente sobre o crime impossível, meu amigo falou comigo um pouquinho mais cedo aí sobre o sujeitativo e sujeito passivo do delito. E isso é aula introdutória, sabe? É bem no início. Eu até disse para ele que deveria isso ser cobrado antes até mesmo dos princípios, que é coisa básica. O que acontece, senhores? Sujeitativo do delito é aquele que pratica. Simples, tranquilo. Sujeitativo é aquele que pratica aquela conduta. Ponto. Sujeito passivo é aquela vítima, é aquela pessoa que está sofrendo, aquele ofendido. Ponto. Você só precisa saber disso nesse momento, mais nada, porque eu não me recordo se eu falei ou se eu não falei na primeira aula que a gente teve. Então, o sujeito ativo do delito é aquele que pratica, o sujeito passivo é aquele ofendido, aquele que sofre, beleza? Tem algumas ramificações aí dentro, coisas simples, mas vocês não precisam saber, não interessa. Quando eu chegar, e espero que seja na próxima aula, falar de concurso de pessoas, autoria, partícipe, elementar, circunstância, etc, etc. Aí a gente fala um pouquinho mais porque vocês precisarão, mas lá na frente. Hoje não, é o seguinte, o sujeito ativo do delito é aquele que pratica, o sujeito passivo é aquele que sofre aquela conduta, tá? É o objetivo, é bem tranquilo. Vamos lá. Crime impossível está previsto no artigo 17. Vou ler primeiramente para os senhores. Crime impossível, artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Beleza? Então, olha, ineficácia absoluta ou impropriedade absoluta do objeto. É impossível consumar-se o crime. O que é isso aqui, senhores? Ineficácia absoluta do meio. É o meio empregado. É o que está sendo utilizado para o cometimento do delito. Por exemplo, se eu quero matar alguém, eu posso utilizar de uma arma de fogo, mas também posso utilizar de uma faca, mas também posso utilizar de um machado, beleza? Posso utilizar de uma caneta, beleza? Tranquilo? Em diferente maneira. Referência. O que? Bic? Não. John Wick. John Wick? Boa, cara. Eu escutei uma vez, cara, uma mulher falando, tava almoçando, entre essas correrias todas, eu fui almoçar rapidão, tal, não sei o que, eu tô almoçando, pensando, pum, me perdi. Por quê, cara? Tinha umas mulheres conversando, e uma mulher falou pra outra, né, tá muito bolado, não, eu não dou mole pra ele, se chegasse em casa, tal, não sei o que. Uma vez ele chegou doidão, falei pra ele, ó, meu filho, tu não sabe o que eu vou fazer contigo se eu descobrir alguma coisa. Eu vou comprar um parafuso de tantos centímetros, vou colocar no seu ouvido e vou apertar. Vai estourar os seus tímpanos. Eu falei, caralho, meu irmão, essa mulher é Estado Islâmico. É Estado Islâmico, meu irmão. Eu falei, caralho, coitado do marido que tá com essa mulher aí, parceiro. Eu nunca mais ia beber, nunca mais chegar em casa doidão. Tá maluco, parceiro. Nunca mais. Você tá doido? Cara, eu olhei assim, eu me perdi, cara. Meus pensamentos ficou tanto olhar. Então, Deus me livre. Então perceba, tudo isso é o meio empregado, meio utilizado. Beleza? Então olha só, como exemplo de crime impossível. Nessa hipótese aqui,
uma arma de brinquedo. Tranquilo? Você não conseguirá consumar aquele delito de homicídio se você estiver, por exemplo, tentando por arma de brinquedo. Pensem bem, não é possível. Se o fim, se o animus necandi, que é o dolo, beleza? Se o animus necandi, que também é o dolo, é chamado isso, tá? Animus necandi, dolo, elemento subjetivo do tipo, tudo isso é a mesma coisa, ok? Tudo isso é a mesma coisa. Animus necandi, elemento subjetivo do tipo e dolo. É a mesma coisa. Se vocês virem isso numa questão, é o dolo que ele está falando. Então, se o sujeito com animus necandi, com um dolo de matar alguém, ele se utiliza de uma arma de brinquedo, não há possibilidade, por ineficácia absoluta do meio. Não é possível você concluir, você consumar um crime de homicídio. Portanto, é um crime impossível. Artigo 17. Não é possível você consumar uma arma de brinquedo. Beleza? Tranquilo? Pensa. Só uma dúvida. A arma de brinquedo torna o crime de homicídio impossível. Mas muda a tipificação no caso da subtração? De furto para... Todo mundo faz essa relação. E as pessoas confundem pra caramba isso. Por isso que eu disse, ó, o animus necandi era de matar. Aí a galera confunde o seguinte, discutia-se o seguinte, ó, porra, a arma de brinquedo não pode incidir a majorante do roubo, da subtração mediante violência ou grave ameaça, que era majorante previsto no parágrafo 1º, inciso 1, se não me falha a memória, né? Tinha um aumento de pena. Lembra disso? É isso que você está dizendo? Isso não, teve uma alteração legislativa, foi lá para o parágrafo 2º, e aí tornou-se qualificadora, se não me falha a memória. A discussão aqui era o seguinte, o que ele está falando era o seguinte, ó, porra, uma arma de brinquedo, incide ou não a majorante do crime de roubo? Que era o seguinte, se você roubar caput, subtrair, coisa ali, amor, mediante violência ou grave ameaça, tinha uma pena. Se você roubar com emprego de arma, antigamente era assim, com emprego de arma, hoje está escrito na legislação, arma de fogo, beleza? Antes era, se você roubar com emprego de arma, tinha uma majorante. O que é isso, majorante? Você vai aumentar a pena. O crime tinha o quê? 2 a 8 anos. Incidiu a majorante da arma. Incidiu a majorante da arma. A gente pega a pena base. Agora parece que tudo é uma preparatória para o OAB. A gente pega a pena base aqui, ok? E majora. Majora o quê? 1/3. Por exemplo, é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Aí começou a se falar o seguinte, porra, mas a arma de brinquedo vai majorar? Ficou essa discussão. Pô, por quê? Por que não vai majorar? Não, porque é arma de brinquedo. Aí ficou nessa, majora ou não majora? Majora ou não majora? É o que ele está falando. É o que ele está falando. Majora ou não majora? E determinou-se que o seguinte, depois de muito tempo, tá? Que o STJ tinha um entendimento, o STF tinha outro entendimento. Ó, muito embora a arma não tenha potencial lesivo, ela serve para efeito de grave ameaça. Portanto, majora. Entendeu? Hoje em dia, esquece tudo isso, senhores. Hoje em dia, esquece tudo isso. Teve uma alteração legislativa em que saiu a majoração do parágrafo 1º. Beleza? Eu tive que fazer isso, senão eu não consegui respondê-lo. Tranquilo? Quando vocês estiverem na próxima aula já, a gente já vai entrar em crimes contra a vida, etc. Eu vou entrar em roubo, furto, etc. Eu vou meter bronca na próxima aula. Aí eu vou chegar e vou explicar atualizado, como funciona, etc, etc. Eu queria que vocês não fizessem essa relação. Não, mas isso aqui é bom pra caraca o que eu falei, tá? Porque, por exemplo, no meu concurso de oficial, caiu uma questão seguinte, dizendo o que era no passado. Percebeu? Por exemplo, caiu isso aqui na minha questão de oficial de polícia. Mas, porra, eu sabia que isso tinha sido revogado. Se você não sabe, você marca. Você fala, porra, já escutei essa porra. Vocês têm de saber o que era, para saber que não é mais, e que se cair em prova, teve uma alteração legislativa. Essa mudança aí foi da STF, com relação ao crime hediondo? Não entendi. Que majorante agora é inconstitucional. Um amigo me mandou um negócio ontem aqui. Talvez não tenha relação com isso não. Talvez não tenha relação com isso aqui, tá? Mas tá sabendo dessa alteração? Não entendi muito bem. Tem alguma coisa específica? Não entendi. É porque eu tô um pouco com
com repusa ao STF, cara. Eu tô com um pouco, depois a gente troca essa ideia. Eu tô um pouco de repusa com eles lá. Eles não fazem nada jurídico, é tudo político, infelizmente. É uma merda. Pra gente que é operador de direito fica fodido, porque tu sabe o que faz, entendeu? Porra, tu, por exemplo... Depende de quem... depende de quem é o cara que tá sendo julgado lá. E, porra, a gente que é operador de direito, a gente se arrebenta, cara. Eu não tô nem falando de política não, tá? Tô falando de direito mesmo. Por exemplo, eu tive uma professora de direito constitucional que ela falava, olha só, em caso de crime de responsabilidade, de impeachment, não há possibilidade de separação dessas duas penas, que é o quê? O afastamento do presidente e aí a suspensão de direito político por anos. Beleza? Tranquilo? Foi questão da OAB isso. Foi questão da OAB. A professora falava o seguinte, meu irmão, quando teve o impeachment da Dilma, o Lewandowski fez o seguinte, não, calma aí, vamos fatiar essa porra. Ele não ia ser aprovado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Caralho, aí, fudeu, o professor de constitucional fala o quê pro teu aluno que tá lá? Ah, meu irmão, depende da questão, se falar que jurisprudencialmente é possível fatiamento, você marca que sim. Por quê? Porque o Lewandowski fez isso, ele era à época presidente do STF. Então, jurisprudencialmente, meu irmão, tem de valer, tem de aceitar. Beleza? Agora, literalidade da Constituição, não. Isso aqui, filho, é uma coisa só. Não pode. Entendeu? Então tá bem difícil pra gente que é operador de direito conseguir se adequar ao que tem acontecido no mundo jurídico aí. Tá brabo. Por isso que, se vocês perceberem, tem vários livros agora de súmulas, entendimentos sumulares, criminais, civis, etc. Porque os professores estão percebendo essa necessidade e estão ganhando dinheiro pra cacete, meu irmão. Os caras fazem essa atualização e outro professor compra. Porque não tem jeito. Beleza? Olha só, senhores. Outra coisa aqui, ó. Aqui, ó. É possível com uma faca de papel você matar alguém? Pensa bem. Não é possível, beleza? Então, o meio utilizado para matar alguém é ineficaz. Ineficaz. Tranquilo? Muito embora papel corte, né? Muito embora papel corte. Os caras fazem faca de papel. Beleza? Vocês conseguiram perceber o que a gente está falando aqui, né? O meio utilizado é ineficaz absolutamente. Portanto, senhores, olha só. Aqui, ó, é a teoria objetiva temperada. Conseguem perceber ou me dizer o motivo pelo qual a teoria é objetiva temperada? Muito embora aqui a ineficácia tenha de ser absoluta, vocês têm de perceber o seguinte, ó. A teoria objetiva temperada. Porra, temperada por quê? Tem alguma merda. Temperada não pode ser. Deveria ser só teoria objetiva. Se tem temperado, alguma coisa tem aqui. Alguma coisa tem aqui. O que seria, senhores? Ó, se a ineficácia for relativa, se a ineficácia do meio empregado for relativa, você pode ter a imputação penal. Qual seja, senhores? De tentativa. Tranquilo? Então, ó, via de regra, ineficácia absoluta. Você não consegue consumar o crime. Você tem uma conduta típica. Mas agora, senhores, se o meio utilizado tiver ineficácia relativa, pode existir a possibilidade de tentativa desse delito. Pode existir. A tentativa. Um exemplo dele. Exemplifico para você agora. Antigamente acontecia muito isso. Você pegava munições, o Michael deve saber isso aí. Você pegava munições antigamente, estratégia ou não, coisas ilícitas ou não, coisas lícitas ou não, beleza? Foi o seguinte, ó, a munição você escondia de arma de fogo. Qual fosse ela? 556, 762. Meu amigo também sabe disso. Então, muitas das vezes você escondia a munição e a munição molhava. A munição molhada, via de regra, ela não funciona. Não tem combustão, né? Isso. Ela não funciona via de regra, beleza? Mas pode funcionar.
Então, ó, a munição molhada é um caso de meio relativo e não absoluto. Porque ela pode funcionar. Então você tem de pensar o seguinte, para dar exemplo aqui, se caísse na tua prova, você tem de pensar o quê? Porra, esse meio utilizado poderia de alguma forma funcionar? Tem quantas possibilidades? 10% de possibilidade. Tem. Porra, poderia funcionar. Então olha só, ele vai responder pelo menos por tentativa. Percebeu? É isso. Relativa, tá? Você tem a possibilidade de tentativa. É a munição molhada. Tranquilo até aí? Posso avançar? Então vamos lá. Impropriedade absoluta do objeto, senhores. Impropriedade absoluta do objeto. Eu falei para vocês aqui, eu acho que na primeira aula ou na segunda aula, o que seria um objeto material e o objeto jurídico. Falei aqui para vocês? Ninguém lembra de porra nenhuma, né? Porra. Aqui, ó. Você tem, ó, o objeto material e o objeto jurídico. Tranquilo? O que seria o objeto material, senhores? É a pessoa ou a coisa sobre a qual a conduta delitiva recai. Beleza? Então, ó, a pessoa ou a coisa sobre a qual a conduta delitiva recai é o objeto material. Beleza? Então, por exemplo, se eu for praticar um furto, senhores, praticar o furto sobre objeto material, coisa. Beleza? Se eu fazer um homicídio, objeto material, a pessoa. Beleza? Então, a conduta vai recair sobre esses dois objetos. Um ou outro. Tranquilo? E o objeto jurídico, senhores? Isso aqui é bem beabá, tá? Isso aqui é bem beabá, mas vocês vão pegando assim base pra caramba. Objeto jurídico, senhores, é o bem jurídico tutelado. É o bem jurídico tutelado. Por exemplo, no crime de homicídio, qual é o bem jurídico tutelado, senhores? A vida. Beleza? Então aqui vai ser vida. Ó. E no crime de furto? O bem. Técnico, vamos ser técnico. Patrimônio. Beleza? Vocês estão certos. Mas vamos ser técnico. Tranquilo? Perceberam a ideia? Lá nos crimes contra os crimes sexuais. Pode ser contra, por exemplo, a dignidade sexual. Tranquilo? Então é isso, é o bem jurídico tutelado naquela conduta, tá? Objeto material, pessoa ou coisa. Então olha só, a impropriedade aqui vai ser absoluta em relação ao objeto. Vai ser em relação ao objeto, senhores. Não preciso dizer que vai ser o objeto material, correto? Tranquilo até aí, né? Vai ser pessoa ou a coisa, tá? Então, ó, vou deixar para ficar bonito no caderno de vocês. Qual coisa, tá? Exemplo, senhores. A impropriedade é do objeto, tá? Imagine uma pessoa querendo matar outrem. Vamos lá, vou por exemplo. Todo mundo viajou para ver Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, beleza? Lá em Brasília, vascaínos e flamenguistas. Todo mundo junto, todo mundo amigo, fechamento. Eles vão ficar no mesmo apartamento que alugaram no Airbnb. Ok? Ok. Todo mundo vai para o jogo. Normalmente, como sempre, acontece, o Flamengo dá uma sacolada no Vasco. Beleza? Que é o que vai acontecer mais tarde. Que é o que vai acontecer mais tarde, hein? O vascaíno muito irritado, muito brabo, muito puto da vida,
Chega em casa e fala, eu não vou parar de ser zoado com esses flamenguistas. Vou esperar esse safado dormir e vou matá-lo. Beleza? Ele aguarda o amigo dele flamenguista ir dormir. Pega uma faca de cozinha e dá uma facada exatamente na sua cabeça. Ou com a intenção de matar, ok? No entanto, após o processo e julgamento, verificou-se que aquele flamenguista já tinha morrido 2 horas antes dele tomar aquela facada. Ele morreu. Por quê? Ataque cardíaco, qualquer coisa. Ele estava morto, beleza? Acabou a bateria. Emoção. Morreu. Ai, a zoeira, a zoeira. A zoeira daqui pra lá, de lá na casa do terror, mano. Então é o seguinte, senhores. Perceberam que a conduta dele foi em relação a um cadáver? Percebeu? Sim. Então, ó, é impossível você matar alguém que já está morto. Correto? Então, ó, a impropriedade absoluta do objeto. Por exemplo, cadáver. Mas ele responde por vilipêndio? Nada. Crime impossível. Tá, mas então se eu vi um cadáver lá, eu... Pode faquear. Aí depende. Eu esqueci qual é o artigo do vilipêndio, cara. Alguém pode ver pra mim aí qual é o artigo do vilipêndio? Pra gente... Treinando já pra... Vai. Tô treinando. Se alguém puder ver pra mim, eu agradeço. Eu vou te mostrar a diferença. Pra gente treinar. Porra, já tá treinando, cara? Prova de... Se alguém puder depois ver pra mim, eu agradeço. Na minha mente aqui agora eu tenho mais ou menos, mas tenho certeza. Vilipêndio, tá? Entender isso aqui é impropriedade absoluta do objeto. Pensa bem. Outro exemplo. A pessoa, senhores, quer fazer o seguinte: quer lesionar alguém. Só que ela é meio tantando a cabeça, meu irmão. Ah, vou lesionar. Pega uma faca, olha pro boneco e fala, eu vou te matar. E começa a dar facada no boneco. Pensa. É possível ele conseguir consumar o crime de homicídio? Não é possível. Por quê? Porque é um boneco. Não é sujeito de direito. Beleza? Aqui, ó. Matar o boneco. Tá? É impropriedade absoluta do objeto. Não é possível você cometer aquele tipo de delito. Conseguimos acessar o artigo? 12? Vamos lá. Ou as cinzas. As cinzas também. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Percebeu? Essa porra não cai. Mas é interessante, né? Ninguém pensa nas cinzas. Ninguém pensa, né? Ninguém pensa. Qual a diferença aqui? Por que não? No meu entendimento, por que não? Porque a intenção dele não é vilipendiar. A intenção dele é matar. Perceberam isso? Perceberam? Por isso que não pode ser. O crime, senhores, eu falei aqui na última aula que o crime é sempre doloso. E o Código Penal sempre vai te punir pelo aquilo que você quer fazer. Percebeu? Então ele não pode responder por vilipêndio. Agora, diferentemente seria se tu fizesse o que o monstro falou. Viu um cadáver, lá dar umas facadas naquela porra lá. Entendeu? Aí sim seria vilipêndio. Tranquilo? Beleza? Aqui, ó, senhores. O crime impossível, isso aqui é importante, vocês precisam anotar aí. Ele é chamado, ó, de tentativa inidônea inadequada tentativa inidônea inadequada crime oco
Crime inútil. Tranquilo? Inidôneo adequado, crime oco, crime inútil. Tá? Isso. E também tem quase crime. Quase crime. Anote isso aí porque realmente cai. Porra, e infelizmente. Crime oco é que não cai tanto, não vejo cobrar tanto não, mas todos os outros caem. E tem alguma coisa com relação à banca? Como assim? Todas as bancas usam todos ou algumas gostam de... Tem preferência. Tem preferência. Tem preferência pra caramba. O normal, senhores, é ficar aqui, ó. Quase crime, inadequado e inidôneo. Esse é o normal. É ficar aqui. Crime ou crime inútil, porra, tem uma ou outra, depende do rapaz da banca lá, do professor da banca. Tá? Vamos ler o seguinte aqui, ó, com vocês. Súmula 567 do STF. Vitor, o André, ele pegava assim, quando eu falava assim, súmula, porque eles não têm aqui, ele tentava achar na internet e mandava para eles no grupo. Súmula 567. Se tu puder fazer isso aí para ajudá-los, eu agradeço. 567 do STF. Do STF. Do STF. 567? O que eu falei? Não, porque as primeiras que apareceu foi do STJ. É do STJ sim, senhores. Fica aí. Não, mas fica no STF aí, vamos para 145. 145. Fica no STF, vamos para 145. Uma cabeça dando chabu. 145. Vou ler para os senhores, ó. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Beleza? Então aqui, ó, vou apagar aqui rapidamente. Vocês já tiveram flagrante de delito no processo penal? Se tiver, não lembra, né? Não. Processo parado nos princípios ainda. Processo penal? Princípios, né? Introdução mal, princípio e introdução. Ó, súmula 145 do STF. É o flagrante, senhores, preparado, forjado. Não é admissível, é crime impossível. Beleza? Flagrante preparado, flagrante forjado, é crime impossível. Cai pra caramba, impressionante, é uma coisa muito simples, mas cai direto, cai muito mesmo. Cai absurdamente isso aqui. Isso aqui cai pra caramba. Enunciado de súmula 567 do STJ. 567 do STJ, vou ler aqui para os senhores. É sistema de vigilância, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui era uma discussão danada também. Danada essa discussão aqui. Doutrina de jurisprudência. 567. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Beleza? Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível. Significa dizer que, olha só, pode sim ser aplicado a lei penal brasileira. Tranquilo? Aqui, ó, vou deixar para vocês aqui, ó.